venceu o time que entrou em campo. O Palmeiras veio para não levar um prejuízo para casa. E tanto fez que levou. Poderia ter levado um prejuízo maior. Então, assim, no final das contas, eu acho que o Palmeiras ainda saiu no benefício nessa partida. Foi muito bom para o Palmeiras ter sido só 2-0, porque realmente cabia muito mais. O Flamengo foi muito generoso no placar, porque o Flamengo jogou muita bola nesse jogo da Copa do Brasil. O Flamengo fez valer o seu mando de campo. A torcida do Flamengo não tem do que reclamar hoje. Apesar do primeiro tempo ter tido ali uma dificuldade de assimilação depois da saída do Cebolinha, o intervalo fez muito bem. E o Tite tem seus méritos nesse intervalo. O Tite conseguiu corrigir, mal ou bem, aquele lado esquerdo do Flamengo. Que quando o Cebolinha sai, o Luiz Araújo estava meio torto ali no primeiro tempo. O segundo tempo, o Flamengo consegue encontrar os espaços, tem muito mérito no primeiro gol, uma boa recuperação do Pulgar, que consegue encontrar uma bola rápida no Gerson, muita inteligência, mais uma partida gigante desse tal de senhor Gerson, cara. É um jogador onipresente. Gerson está em todo lugar do campo. Eu não sei realmente como esses caras conseguem correr tanto, Renan. Você fez esse questionamento. Como está correndo o Gerson? E um detalhe, o Gerson é titular todo jogo. O Gerson não descansa. Esse maluco tem uma vantagem física que se sobrepõe frente não só aos adversários, mas também aos seus companheiros de equipe. Esse maluco é uma máquina de jogar futebol. E depois, né, do início do ano, que teve um início turbulento, ele faz a operação e depois é um jogador completamente diferente. O senhor Gerson está, assim, de parabéns. A verdade é essa. O Gerson destruiu no jogo de hoje. E o Luiz Araújo, como eu disse, no segundo tempo, parece que teve ali uma conversa de vestiário e ele conseguiu se arrumar naquele setor esquerdo. Sai dele a assistência para o gol do Pedro e é dele o fator principal pela movimentação e inteligência para receber no momento que o Flamengo estava se defendendo. O Gustavo Gomes erra, o Pedro faz uma recuperação muito inteligente, ele faz uma leitura da jogada muito boa e é muito voluntarioso. Ele serve o De La Cruz encontra o Luiz Araújo, que tem toda a felicidade do mundo para fazer esse gol. Luiz Araújo, senhoras e senhores, que é o principal jogador em ações com bola, tanto em gols, assistência, é o cara que mais participa desde a Copa América. Os números dele são absurdos e não à toa o Tite tem ele como 12º jogador. A fase é muito boa. E uma coisa que me deixou muito feliz, cara, foi que muitos jogadores conseguiram voltar melhor para o segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo do Pulgar foi um pouco ruim. Eu acho que ele estava um pouco perdido. Sofreu até uma chance de ser expulso, tá? Eu acho que se o juiz tivesse dado cartões para as jogadas que deveria ter dado, o Pulgar estava arriscado até ser expulso. Mas o segundo tempo do Pulgar é um segundo tempo muito correto. E isso faz com que o segundo tempo do De La Cruz também seja muito correto. O próprio Arrascaeta também entra no jogo. Hoje, uma partida muito feliz do senhor Ayrton Lucas. A gente critica, mas o Ayrton Lucas hoje fez uma partida muito boa, uma partida muito tranquila. O senhor Léo Pereira também uma partida muito boa. Se eu tiver que escolher um destaque negativo, vai ser o Matheus Cunha, porque não teve o que fazer. Matheus Cunha hoje foi um torcedor dentro de campo, não precisou trabalhar. Alô, você do Flamengo, no final do mês, pode descontar da hora de trabalho, tá? Alô, contabilidade, alô, RH, pode tirar, porque não trabalhou, né? Matheus Cunha, para quem, tô preocupado, Matheus Cunha sem ritmo, nem precisou de ritmo, gente. Hoje ele fez uma partida totalmente apagada, porque o Palmeiras não atacou. E aí entra um ponto que eu vou entrar aqui de muita felicidade, tá? Um momento de muita felicidade. Respondendo até o Carioca, porque que o Rossi estava fora, o Matheus Cunha é o goleiro da Copa. O Tite já falou que ele vai ser o goleiro que vai atuar na Copa do Brasil até a final. Então, se o Flamengo for passando de fase em fase, independente do adversário, ele vai ser o goleiro até a final, tá? Mais um ponto que eu vou trazer aqui, que me chamou muita atenção no jogo de hoje. Geralmente, o Flamengo tem muita dificuldade de enfrentar essas equipes fechadas.
Por quê? Porque o Flamengo não consegue ser tão criativo. E era óbvio que o Palmeiras ia vir fechado. Por quê? Porque o Palmeiras vive uma fase muito ruim. O Palmeiras, nos últimos 5 jogos, tem 4 derrotas e apenas 1 vitória. É uma derrota para o Botafogo, uma para o Fluminense, uma para o Vitória e hoje uma derrota para o Flamengo. Eu já vi inúmeras vezes o Flamengo enfrentar essas equipes em má fase e o Flamengo ser o responsável para que essas equipes voltem a jogar, voltem a vencer. É o famoso ressuscitar defunto. O Flamengo estava careca de ser isso. E hoje o Flamengo foi fatal. Hoje o Flamengo foi letal. O Flamengo viu um adversário vivendo uma fase ruim, viu o adversário que quis se fechar para tentar levar um resultado e definir dentro de casa, e o Flamengo não perdoou. O Flamengo fez o que tinha que ser feito. O Flamengo amassou, o Flamengo pressionou, o Flamengo agrediu. O Flamengo hoje foi aquele pugilista que não deixou o adversário 1 minuto sequer descansar. O Flamengo colocou o Palmeiras nas cordas e o Flamengo atacou. O Flamengo golpeou e só não conseguiu fazer o gol porque em dado momento o gongo soou, né? Teve lá que ser paralisado para o início de um novo round. E o Flamengo voltou para o segundo tempo ainda melhor, né? Um primeiro tempo que eu achei muito bom até uns 30 minutos. Depois o jogo ficou um pouco equilibrado e depois o Flamengo amassou no segundo tempo. Parabéns ao Flamengo, que hoje mostrou que é capaz de jogar um futebol condizente com o que a gente espera, com o que o torcedor espera. O que a gente viu contra Criciúma, o que a gente viu contra Vitória, não consegue passar em absolutamente nada perto do que foi hoje. E até contra o Atlético Goianiense, tá? Foi muito bom o jogo. Hoje o Flamengo mostrou que está vivo em todas as competições, sim. Vai ter dificuldade, como toda e qualquer equipe que tenta disputar as 3 frentes. É muito jogo, é muito calendário e é muito desgastante. Mas se o Tite conseguir, aos poucos, fazer o rodízio, conseguir poupar, conseguir trocar um jogador que está cansado, conseguir fazer com que mais jogadores se recuperem. Hoje, uma partida boa do Pulgar, assim como foi o jogo passado contra o Atlético Goianiense. Será que ele consegue recuperar o Alan? Será muito útil. Então, se o Tite conseguir fazer com que os jogadores que estão performando mal consigam melhorar gradativamente e acompanhar esse viés de sucesso e crescimento da equipe, o Flamengo se coloca sim na disputa de tudo, né? Pode não ganhar nada? Pode, é o futebol. Mas eu acho que o Flamengo hoje mostra que é possível disputar. Eu vou ficar feliz se ganhar uma, ganhar 2. Se ganhar as 3, então eu vou às forras, irmão. Esquece. Mas hoje eu fiquei muito feliz com o que eu vi dentro de campo. Hoje é um tapa na cara do resultadista que acha que vencer é o suficiente. Vencer não é o suficiente. Esse time pode mais. E hoje mostrou que as nossas críticas, sim, têm fundamento, porque esse time pode jogar bola. E hoje jogou, praticou o esporte chamado futebol contra o Palmeiras. Pode ficar feliz aí, tá? Pode ficar feliz em casa que hoje o Flamengo transou. O Flamengo botou quase tudo dentro. Poderia ter sido mais, porque segundo o Renan, cabia mais, né? E ele, melhor do que eu, pode dizer. Cabia mais, Renan?